Boa noite, a paz de Cristo. Tenho uma pergunta. Quais eram as formas de pena de morte que eram determinadas num tribunal judaico no Antigo Testamento? Vou mostrar a sua resposta baseado nesse Mahazor. Poderia ser qualquer um, mas eu gosto mais desse. Um livro de Yom Kippur com tradução italiana a fianco. O Sidur Ben Eromi, da comunidade judaica de Roma, que é o que eu mais uso. Aqui está a página uma página onde fala isso. Eu vou ler primeiro em hebraico para que você medite com o seu coração e a sua alma, para que as suas encarnações e o seu espírito se conecte com a palavra da verdade. E depois eu vou trazer para a sua consciência material física do agora, lendo aqui em italiano e traduzindo para o português em seguida para todos vocês. Então agora feche os olhos e ouça as palavras, ou medite sobre as letras. Arba mitot bet din skila שריפה, חרג וחנק ומלכות ו40 על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, בין שיש בה, bom, aí continua. Então, per i peccati per i quali sono assegnati i 4 supplizi della lapidazione, del fuoco, della decapitazione e della strozzatura, e la pena della flagellazione 39 e sferzate. A sequilá, que em italiano é traduzida como lapidazione, era levar a pessoa condenada para o alto de um penhasco e jogá-la lá de cima contra uma pedra. Ela se espatifava. A streifá é uma forma como a gente tinha antigamente, quando a pessoa era sentada numa cadeira, eram colocados 4 laços de corda em volta dela e cada um no seu canto puxava uma corda. Era como se fosse um enforcamento, mas que ao invés da pessoa ser enforcada, o pescoço dela era rasgado, cada um puxando por um lado em 4 cordas, e cada um então matava um quarto dela. O hereg é a decapitação, e o Henek era a pessoa, ela era deitada num lugar inclinado e era derramado chumbo, derretindo incandescente, goela abaixo. Ela morria com a garganta queimada de dentro para fora e afogada, sufocada no chumbo incandescente que era derramado goela abaixo. O Malkut Arbaim são as 49 chibatadas. As 39 chibatadas, desculpa. Elas tinham que ser batidas uniformemente e no mesmo período de tempo entre uma e outra. E a pessoa que estava dando as chibatadas, ela não podia aumentar o tempo de pausa entre uma e outra, e ela não podia dar nenhuma mais e nenhuma menos. Não, a pessoa que estava dando as chicotadas, ela era condenada a essas mesmas chicoteadas, que são, na verdade, chibatadas, que é mais forte de chicotadas. Porque, de repente, alguém poderia pensar, opa, mas se aquele que está chicoteando, ele pode, de repente, perder o cálculo de quantas chicoteadas que ele deu na pessoa. Mas a pessoa que está recebendo as chicotadas, ele está contando. Então, se de repente, por exemplo, deu 37 ou 38 chicotadas, então demora um pouco mais para dar a 39ª, se a pessoa aguentou, ela conseguiu sobreviver até a 38ª, ela pode morrer no tempo, assim, entre uma e outra. E se de repente tiver uma a mais, ela de repente está contando, a pessoa está sendo chicoteada, ela fala, opa, eu recebi isso, agora eu estou recebendo uma a mais, então será que eu não estou contando direito? Então ela pode te infartar por causa disso. Então são 39, e são 39 exatas, e o tempo entre uma e outra tem que ser exatamente o mesmo, e tem que ser medido e muito bem supervisionado. E por que isso é uma quinta, se eu falei que as penas de morte são 4? Justamente porque essa quinta, que são as chibatadas, a pessoa ela pode conseguir sobreviver se ela tiver realmente muita vontade e muita força. E mais, não acabou. A crucificação e o apedrejamento não são penas de morte judaicas.